Patrocínio Cesta Básica Pelógia, Sindicato dos Comerciários, Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, credibilidade, ação, competência, apoio, Ciesp Taubaté, Ciesp São José dos Campos. Olá amigos, estamos em Santos, na Praia Grande, no 21º Congresso Comerciário, para que você possa saber um pouco mais do que está acontecendo. O tema deste ano é Trabalho, Consciência Política, Dignidade Social. Durante 3 dias haverá diversas palestras e você vai acompanhar durante o nosso programa. Você vai saber quem são os palestrantes e o que estão falando e de interesse de você e do comerciário. Fique atento. Bem, amigos, estamos em Santos, no 21º Congresso Comerciário. E o primeiro palestrante nada mais é do que o Fábio Feldman, que já foi deputado estadual por 3 gestões, é isso, Fábio? Federal, perdão. Deputado federal por 3 gestões. Hoje ele é consultor e administrador de empresa. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer de estar aqui na Praia Grande, um dia bonito, para discutir sustentabilidade. Muito bem. Bom, você é o primeiro palestrante e vai falar sobre economia e emprego verde. Olha, o mundo está vivendo uma situação muito crítica. Quer dizer, os dados que a ciência tem demonstrado nos últimos anos revelam que nunca a humanidade encontrou uma fase tão difícil. E, para enfrentar isso, nós estamos defendendo o que se chama economia verde. O que é a economia verde? É a premissa básica que você vai gerar uma economia que se faz sem agredir o meio ambiente, sem comprometer o planeta. E ela gera uma série de oportunidades no campo dos negócios e no campo dos empregos. Ou seja, ao invés de se trabalhar com a velha economia que agride o planeta, que compromete a vida, você tenta estabelecer uma economia diferente que vai gerar uma série de oportunidades de empregos que eu acho que é o século XXI. Bom, vou aproveitar o Fábio, que já foi da área política, já esteve nas gestões, e eu gostaria de saber de você o seguinte: o que mudou do período em que você era um político atuante com a política de hoje? Olha, eu acho que a minha geração é a geração que lutou pela democratização do país. Hoje, para um menino de 20, 30 anos, é muito difícil imaginar o que foi o regime militar, as condições políticas daquela época. Só que eu acho que existe um certo desencanto com a política, porque nós, quer dizer, achávamos que a democracia viria com uma série de outras coisas, além de prosperidade, outro padrão de atuação política. E nós estamos aí assistindo no Brasil com muita dificuldade, quer dizer, muitos problemas na política, agora o julgamento do mensalão, e a necessidade, na minha opinião, de fazer uma profunda reforma política. Porque se nós não fizermos a reforma política, eu acho que gente boa, especialmente os jovens, não se sentirão atraídos pela política. E você transforma o mundo pela política. Então, eu acho que nós estamos numa encruzilhada no Brasil e no mundo, eu acho que não é só no Brasil, em relação à política, a necessidade de repensar um pouco. A gente estava conversando antes de começar a entrevista e estamos comentando a respeito de uma cadeira para vereador, custa 8 milhões hoje, a compra, né, praticamente, o investimento. Saiu uma matéria no Estadão, em São Paulo, dizendo que uma cadeira para a Câmara dos Vereadores ali custa 8 milhões de reais. Absurdo, né? Um absurdo, quer dizer, é só a gente imaginar, quer dizer, alguém que gasta isso, quer dizer, o salário de um vereador em São Paulo acho que não deve chegar a 10 mil reais bruto, né? Quer dizer, então,
certamente a pessoa que está investindo isso não vai ter nenhum retorno financeiro, quer dizer, dentro da normalidade. Então a pergunta é, se alguém foi financiado e gastou 8 milhões, a que interesses ele vai servir na Câmara dos Vereadores? E eu, você me perguntou há pouco, eu sou de uma geração em que a política era toda, em campanha eleitoral inclusive, feita por sangue, né? Sangue, é na veia, é voluntário. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu nunca paguei na minha vida um cabo eleitoral, porque existia o que eu era um pouco o candidato de opinião. Eu sempre levantei a bandeira de meio ambiente, então as pessoas que se ligavam nesse tema votavam e faziam campanha. Hoje não. Hoje a campanha virou quase que um negócio. Não, é um negócio, né? E eu acho que isso é muito grave para a democracia. Quer dizer, imagine 8 milhões de reais para uma cadeira de vereador. Então imagina quanto custa uma cadeira de deputado federal. 20 milhões? 30 milhões? Quer dizer, se é a escala e a referência é essa, eu acho que nós temos que repensar e agir muito rapidamente. Agora, por outro lado, a gente percebe que o PT, isso sem criticar nenhum partido, ele veio há muito tempo tentando galgar e chegar no poder. Chegou. E agora parece que isso aí é uma religião, né? Vai aumentando cada dia mais. A minha impressão é que virou religião ou virou um bom negócio para todos. Eu acho que a grande decepção que o PT trouxe é que ele agiu da mesma maneira daqueles que ele criticou a vida inteira. Quer dizer, ele levantou a bandeira da ética, o PT sempre foi considerado o grande guardião da ética no Brasil, e eu quero insistir, o Mensalão mostrou práticas que, na minha opinião, não existiam, pelo menos na minha época como parlamentar, não existiram. Então, eu acho que tem uma solução, que eu acho que é a reforma política. O que eu penso na reforma política? O voto distrital misto, que eu acho que mudaria a qualidade do voto, porque o eleitor tem muita responsabilidade, né? Essa semana postei no meu Facebook, que eu chamo Bancada do Bem, indicando 6 vereadores de 6 partidos diferentes, de gente que eu conheço que é séria. Simplesmente isso, olha, não vote em qualquer um, vote em gente séria, acompanhe, ligue para o candidato, pergunte o que ele pensa, porque caso contrário, quer dizer, nós teremos mais dificuldades daqui para adiante. Quer dizer, e eu acho que é momento de se refletir isso. Inclusive, fico pensando nos jovens. Eu tenho 3 filhos. Eu sempre conto, eu fui candidato a governador pelo Partido Verde em 2010 para ajudar a Marina Silva. Quando eu disse para os meus filhos que ia ser candidato, eles acharam um horror. Quer dizer, imagina, pai, você vai voltar à política, tal. Quer dizer, ou a gente muda isso, ou eu acho que a médio prazo a democracia no Brasil corre muito risco. Tem mais um detalhe importante que eu vejo. Na sua opinião, você não acha que o candidato a vereador, a deputado, a qualquer cargo político, ele deveria ter uma formação universitária? Olha, eu tenho um pouco de dúvida nisso. Eu até cito o Lula. Quer dizer, o Lula, na minha opinião, apesar de não ter formação, né? Eu acho que o processo dos partidos devia ser diferente. Quer dizer, o processo de filiação e de candidatura, quer dizer, os partidos eles têm uma estratégia de colocar o maior número de candidatos para puxar voto, né? E eu acho que caberia um pouco aos partidos qualificar um pouco esses candidatos. Até porque você pega a campanha, eu estava vindo para cá, né? Quer dizer, o vereador ele propõe solucionar problemas que não tem nada a ver com a Câmara dos Vereadores ou com a Prefeitura, ou são do governo estadual ou do governo federal. Quer dizer, então, acho que teria que haver, na minha opinião, um compromisso dos partidos políticos em relação às candidaturas. Você vê que é um absurdo, né? Que você precisou da lei da ficha limpa para candidatos com problemas na justiça não poderem se candidatar. O ideal é que isso fosse feito pelos partidos e que o eleitor tivesse uma posição mais firme. Você vê que muita gente, muito mensaleiro foi reeleito, muita gente com problemas está com condições de se eleger. Então, acho que está na hora de repensar tudo isso, né? Bom, para finalizar, você acha que o Brasil, na política, tem jeito de uma solução positiva? Eu acho que tem. Acho que o Brasil mudou muito nos últimos 30 anos. Eu acho que com todas as dificuldades,
Quer dizer, todas as áreas. Hoje você pega o consumidor, ele está muito mais consciente, tem código do consumidor, na questão dos direitos humanos. Eu acho que há uma discussão sobre o poder judiciário que nunca ocorreu no Brasil. Então, acho que o Brasil está mudando. Eu acho que o problema é que a velocidade da mudança ainda é muito lenta para o que a nossa geração queria. Quer dizer, eu acho que a minha geração tinha uma expectativa gigante em relação à democracia. Quer dizer, a gente achava, bom, quando vier a democracia, tudo bem, tudo resolvido. E é um percurso um pouco mais longo e mais difícil do que a gente imaginava. Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando até o último momento, né? Bom, Fábio, obrigado pelas suas palavras. O Fábio Feldman, ele é o primeiro palestrante do 21º Congresso dos Comerciários aqui na Praia Grande. E esse é um exemplo de cidadão que trabalhou pela democracia, batalhou e que hoje se sente assim, entre aspas, decepcionado com o que vem ocorrendo com essa política no Brasil. Muito obrigado e boa sorte, meu querido. Lembranças lá para o Vale do Paraíba, que eu gosto muito, que é muito importante do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de patrimônio cultural também. Vou falar um negócio importante antes de terminar. Segundo o Paulo Scaff, que a gente tem uma parceria muito grande, ele, há 2 anos atrás, ele dizia o seguinte: Taubaté será a bola da vez durante 10 anos. Primeiro pela Copa do Mundo, etc., etc., e pela verticalização e indústrias no Vale. E é uma verdade. Está explodindo aquela região. Só temos que fazer com que o crescimento seja dentro da linha do desenvolvimento sustentável, né? Falou tudo, viu? Porque lá o crescimento está desordenado, a cidade não comporta. Nós sabemos que tem lá em Taubaté, parece que 100 prédios que vão ser construídos e não tem uma infraestrutura para segurar. Tem que ter planejamento urbano, porque eu sempre digo, eu fui o autor do rodízio em São Paulo. Quer dizer, as cidades médias paulistas e brasileiras como Taubaté, se não tiverem planejamento, terão um rodízio em 4 ou 5 anos pela falta de planejamento urbano. A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba é referência em saúde na região. Com um atendimento humanizado, a Santa Casa conta com um amplo hospital geral com 209 leitos, um pronto-socorro e um ambulatório de ortopedia, além de ser referência no atendimento infantil, com a Clínica Materno-Infantil 1 e 2 e uma moderna unidade de tratamento intensivo, UTI neonatal e adulto, além de serviços auxiliares e diagnósticos. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação e competência. Olá, eu sou Sheila da Vita Fiat, aqui em Pindamonhangaba. Estou aqui para convidar vocês a vir a conhecer a nossa concessionária. Você virá a pé, mas não voltará de carro zero. A Vita está no mercado há 19 anos, em dezembro que passou agora, 19 anos no mercado, atuando no ramo automobilístico de 0 km e vendemos também seminovos com garantia e tratamos o cliente da mesma forma. Para esse ano de 2012 temos vários lançamentos. A Fremont com o Fiat 500, temos o Test Drive, outros veículos, a pronta entrega e modelos exclusivos personalizados da forma que o cliente quer. Sem contar que hoje, dentre as promoções, possuímos o Uno Mille, o carro mais barato do Brasil e também o mais econômico do Brasil. Venha conferir.
diferencial da Vita Fiat, os clientes hoje têm um sistema de fidelização. Atendemos o cliente inclusive aos sábados, quando não podem parar para fazer revisão. Financiamentos fáceis, cliente podem agendar através do site, através do telefone. Cliente vem, deixa o carro, nós levamos o cliente até a casa dele, depois buscamos o cliente para retirar o veículo novamente, tendo esse diferencial de tratamento, sendo um cliente VIP. Estamos aqui, Vita Fiat, localizado em Pindamonhangaba, atendendo o Vale do Paraíba. A concessionária fica na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3011, telefone 3644-2000. Estamos aguardando a sua visita. Seja bem-vinda. Te ter na minha vida, mudar pra valer tudo ao redor, mudar e viver ainda melhor, ainda melhor. Venha dançar, vem me fazer feliz. Fique à vontade pra me trazer novidade. A gente ama mudar com você, toda esquina. Nós estamos aqui exatamente com o conferencista Alfredo Rocha e que o sobrenome dele é Rocha, é incentivo, é força. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, uma honra para mim estar aqui nesse evento tão especial de vocês, né, do sindicato. E eu agradeço demais a oportunidade e o voto de confiança e a atenção dessa plateia maravilhosa. Bom, o que a gente vai dizer para você é o seguinte, da minha parte. Como é que você consegue movimentar essa plateia de uma maneira fervilhante? É a força das ideias, é o poder das ideias, né? Eu encerrei minha palestra deixando essa mensagem, né? Não sou eu, pessoa. Na verdade, é a força das ideias. As pessoas estão buscando entender esse mundo novo que está aí. Um mundo que ele é diferente. Ele não é um mundo melhor, mas ele também não é um mundo pior do que o passado. Ele é um mundo diferente. E está todo mundo, sabe, nesse instante, buscando entender o que está acontecendo. E tem muita gente, apesar de toda essa informação disponível, ainda tem muitas pessoas procurando um gato preto num quarto escuro que não está lá dentro. Então, quando elas têm assim, a palestra, sabe, José, eu digo o seguinte, a palestra, ela não faz nada para ninguém. Ela é um farol no mar, sabe? Ela é um farol, ela dá uma direção. E o objetivo foi justamente isso, era dar uma direção para as pessoas de que elas fazem toda a diferença, né? Agora, por outro lado, durante esses 20 anos a gente percebe que o jovem mudou muito. E isso é influência do quê? Da tecnologia? Do próprio país. Você observa que nós fomos jovens numa ditadura, num Brasil fechado, onde as pessoas não podiam falar. Foi a partir dos anos 80, a partir do poder do voto, das diretas já, da democratização do Brasil, que a gente começou a poder falar, andar na rua, discordar, opinar. O próprio movimento sindical, ele veio com tudo aí no início dos anos 80 e vocês têm um papel decisivo nesse poder de fala hoje do jovem também. Ele percebeu que ele pode. Você viu que o jovem foi para a rua, mobilizou, derrubou o presidente. Então, é reflexo, o jovem, desse Brasil novo que está aí. Agora, também o jovem deve também entender o seu papel.
que nós vivemos um momento onde é fundamental para o jovem ter uma visão mais sistêmica, uma visão mais global do papel dele também nesse mundo novo. Que o mundo, claro que a gente tem que estar antenado na tecnologia. Nós estamos falando aqui numa tecnologia, mas o mundo não é só isso, não é só, sabe, não é só telefone celular, aplicativos, sabe, e jogos na internet, www, não, o mundo não é só isso, o mundo tem muito mais coisas aí, tem questões aí sociais aí para serem resolvidas, e a participação do jovem é fundamental, né? Porque o gás dele, a motivação deles, então a força, o conhecimento, a experiência dos que têm mais idade, junto com a energia, com a motivação dessa juventude, é que traz as grandes transformações, né? Um grande erro do jovem, cuidado jovem, é achar que o diferente é errado. E também é um erro do mais velho, achar que o diferente é errado. Não, o diferente não é errado, o diferente é só diferente. Só isso. Mas os jovens hoje estão diferentes. Eles estão diferentes porque o mundo está diferente. Mas o diferente não é errado. Vamos entender. E os mais jovens também. Vamos entender esses que têm mais idade que está aí. Porque tem coisas que só a FV é que ensina, que é a faculdade da vida. Tem coisa que você não vai ver em livro nenhum, em faculdade nenhuma. Por isso, colhe nesses mais velhos, que tem ali uma experiência de vida fantástica. Bom, para finalizar, você já fez mais de 2.400 conferências. Como é que você formata cada conferência? A gente sempre aí, antes de vir para uma palestra, a gente procura saber quem são as pessoas que estão ali, né? O cargo dessas pessoas, qual é a organização dessas pessoas. Eu faço palestras para vocês, para os sindicatos, como eu faço para hospitais, como eu faço até para a Marinha do Brasil, eu já fiz palestras para a Marinha do Brasil, como para empresas de calçados, empresas de tratores, empresas de automóveis, empresas de todo segmento, sindicatos de todo segmento. Então a gente busca entender o público e fazer uma adequação. As ideias acabam sendo, sabe, José? As ideias acabam sendo sempre aquelas ideias, mas a gente faz aquela adequação para que o público fique atento, assim como você viu aí durante 1h30, já dentro da hora do almoço, né? É isso aí. Bom, falamos com o conferencista Alfredo Rocha, que deu um baile aqui e deu um show dentro do 21º Congresso dos Comerciários na Praia Grande. É isso aí. Muito obrigado, meu velho. Obrigado. Sucesso, hein? Tudo de bom. A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba é referência em saúde na região. Com um atendimento humanizado, a Santa Casa conta com um amplo hospital geral com 209 leitos, um pronto-socorro e um ambulatório de ortopedia. Além de ser referência no atendimento infantil, com a Clínica Materno-Infantil 1 e 2 e uma moderna unidade de tratamento intensivo, UTI neonatal e adulto, além de serviços auxiliares e diagnósticos. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação e competência. Olá, eu sou Sheila da Vita Fiat, aqui em Pindamonhangaba. Estou aqui para convidar vocês a vir conhecer a nossa concessionária. Você virá a pé, mas não voltará de carro zero. A Vita está no mercado há 19 anos, em dezembro que passou agora, 19 anos no mercado, atuando no ramo automobilístico de 0 km e vendemos também seminovos com garantia e tratamos o cliente da mesma forma. Para esse ano de 2012 temos vários lançamentos. A Freeman com o Fiat 500, temos o Test Drive, outros veículos, a pronta entrega e modelos exclusivos personalizados da forma que o cliente quer. Sem contar que hoje, dentre as promoções, possuímos o Uno Mille, o carro mais barato do Brasil e também o mais econômico do Brasil. Venha conferir. Diferencial da Vita Fiat, os clientes hoje têm um sistema de fidelização, atendemos o cliente inclusive aos sábados, quando não podem parar para fazer revisão,
financiamentos fáceis, cliente podem agendar através do site, através do telefone, cliente vem, deixa o carro, nós levamos o cliente até a casa dele, depois buscamos o cliente para retirar o veículo novamente, tendo esse diferencial de tratamento, sendo um cliente VIP. Estamos aqui, Vita Fiat, localizada em Pindamonhangaba, atendendo o Vale do Paraíba. A concessionária fica na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3011, telefone 3644-2000. Estamos aguardando a sua visita. Seja bem-vinda, é muito bom te ter na minha vida, mudar pra valer tudo ao redor, mudar e viver ainda melhor, ainda melhor. Vem dançar, vem me fazer feliz, pode entrar, tô te esperando aqui, fique à vontade pra me trazer novidade. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Estamos no 21º Congresso Comerciário em Praia Grande e nós vamos ter a oportunidade de conversar com o presidente Luiz Carlos Mota. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, prazer recebê-los de novo aqui em mais um evento, né, da Federação dos Comerciários e num grande evento. Nós estamos aqui em mais um congresso sindical e você está participando, você já percebeu desde ontem, né, a nossa responsabilidade, a grandeza que é esse 21º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo. Bom, a gente percebeu que o primeiro dia as palestras foram importantíssimas aos comerciários e essa palestra de motivação foi mais ainda e foi pegajosa em termos de calor, informações. Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que quando a maior preocupação nossa da comissão organizadora quando vai realizar um evento deste nível é realmente procurar fazer as palestras para atender, né, o nosso público. Então é uma responsabilidade muito grande e você tem que selecionar, né, o máximo possível para trazer palestrantes que agradem o nosso público. Então acho que nós fomos muito felizes, o Paulinho, que é o nosso coordenador esse ano, juntamente com a comissão organizadora, selecionou palestrantes aí de alto nível, né, em todos os segmentos e em todos os assuntos que nós queríamos trazer aqui nesse congresso. Então acho que foi muito importante essa palestra de motivação, como também as palestras que antecederam, né, do Fábio Feldman, do Juruna, do João Guilherme. Então são assuntos realmente do momento e assuntos relacionados ao tema desse 21º Congresso Sindical Comerciário. Bom, vamos aproveitar a oportunidade e vamos falar sobre os acertos de aumentos salariais. Estão sendo feitos de comum acordo ou está tendo uma briga assim, entre patrão e empregado, enfim? Realmente, negociação a gente fala até que é uma reflexão, né, e um ato um pouquinho de paciência dos dirigentes sindicais. Esse ano não está sendo diferente dos anos anteriores, eu acho que a parte patronal tentando nos convencer de que o comércio não está tendo a lucratividade que tinha, e a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que também o governo incentivou alguns setores do comércio, principalmente a questão da linha branca, a questão de abaixar as taxas de juros Selic, e isso tem favorecido a parte empresarial. Então agora na convenção eu acho que é um momento, né, dos empresários ceder um pouquinho e atender um pouco as nossas reivindicações. Lógico que está sendo difícil, mas esse ano a gente está, como nós fizemos no ano passado, nós estamos discutindo isso regionalmente, as nossas regionais estão se reunindo com a parte patronal para que a gente possa trazer subsídios na convenção a nível estadual aqui em São Paulo. Agora, por outro lado, o que você poderia dizer com relação a essas greves simultâneas de bancários, GM, enfim? O que ocorre com isso? Eu acho que isso é reflexo, né, dos pronunciamentos do governo federal, né? Eu acho que isso
como disse aqui o Paulinho ontem na abertura. Mas isso eu acho que para nós, dos comerciários, não está afetando. E se possível, nós vamos sair daqui com algumas deliberações de fazer algumas manifestações também no estado de São Paulo. Mas eu acho que essas greves são porque os empregados têm que realmente reivindicar. E se a parte patronal não atender, é por isso que acontecem essas greves. Mas me parece que os bancários já se acertaram ontem, né? E eu acho que isso os Correios também, então acho que vai se resolvendo à medida que, né, que acontecem essas mobilizações para conscientizar, né, o outro lado de que é o momento de dar um pouquinho de aumento real para as categorias. É aí que a importância do sindicato mexer na ferida do patrão. Eu acho que o papel, né, dos dirigentes sindicais são esses, tanto da parte de empregados quanto também os sindicatos da parte empresarial. É o momento de mostrar o porquê existem os sindicatos, o momento de mostrar o ato da negociação. Eu acho que um dos momentos mais importantes, né, dos dirigentes sindical, onde ele tem que demonstrar o seu comprometimento com a categoria que ele representa. Bom, é isso aí. Conversamos com o presidente Luiz Carlos Mota no 21º Congresso Comerciários em Praia Grande. E sucesso sempre no seu mandato. Olha, muito obrigado. Eu acho que é um prazer muito grande a gente recebê-los aqui num congresso, né, dessa envergadura, um congresso que já virou referência do movimento sindical. Você percebeu ontem aqui, calendário, né? Você percebeu aqui ontem na abertura o quanto, né, nós trazemos de dirigentes sindicais de outras categorias. Trouxemos também os representantes máximos nossos da Confederação em Brasília. O deputado federal Paulinho esteve aqui, o secretário do Trabalho esteve aqui, o governador estava na agenda do governador. Até ontem de manhã conversei com o secretário do governador, estava confirmada a presença dele. Aí num rápido compromisso de última hora, onde o candidato a prefeito Serra convocou o governador para um comício ontem à noite, acho que na região de São Paulo, no bairro de Moema. Por isso que o governador não esteve aqui, mas eu tenho certeza que o governador estaria aqui ontem para prestigiar esse evento, como ele sempre fez nos anos anteriores. E isso acho que demonstra, né, o nosso comprometimento e o nosso respeito pelos comerciários e pelos dirigentes sindicais comerciais do estado de São Paulo. E logicamente que vocês da imprensa que estão aqui, que sempre têm cobrido esse evento, para a gente é um motivo de orgulho, porque vocês aqui ouvem, vocês aqui participam e vocês, eu acho que se baseiam também para ter opiniões para falar dos comerciários e da nossa categoria no estado de São Paulo. E não poderíamos perder a oportunidade de conversar com o mestre, que é o homem que conhece a área policial, que é o Percival de Souza. Tudo bem, Percival? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você e nesse evento dos comerciários de São Paulo. Muito bem, durante 40 anos vivendo essa experiência jornalística policial, como é que você vê a segurança pública no estado de São Paulo? Eu sou, por contingência profissional, para corresponder à expectativa de quem me ouve, quem me assiste, quem me lê, de ver a segurança pública da maneira mais objetiva e, se necessário, crítica. Uma coisa é a previsão da nossa Carta Magna na nossa Constituição. Quer dizer, a segurança é direito do cidadão e é dever do Estado. E esse parâmetro constitucional eu sou obrigado profissionalmente a cobrar constantemente. Quer dizer, eu me considero não teleguiado por instituição alguma, não gosto de ficar na mão de ninguém, gosto de ter o meu juízo próprio. E para fazer o que eu faço na televisão, eu procurei me especializar, me profissionalizar ao máximo. Estudei direito, criminologia, direito penal em particular. Então é algo que me habilita a explicar os mais variados fatos nas mais variadas situações. Então é nessa perspectiva que eu desenvolvo o meu trabalho. Eu pergunto o seguinte, quais as medidas que poderiam melhorar a segurança pública? Bom, melhorar a segurança pública, evidentemente, parte das obrigações do Estado, como eu disse, e parte de instituições que se fortaleceram em termos privados, porque a rigor,
A segurança privada hoje é, numericamente, em termos de efetivos, superior à das organizações oficiais, dos que as instituições formais. Quer dizer, isso significa claramente que um Estado que precisa ter a Polícia da União, que é a federal, que precisa ter a sua polícia ostensiva, que é a militar, que precisa ter a sua polícia judiciária, que é a civil, e mesmo assim precisa ter guardas municipais. Parênteses rápido, São Paulo, em todo o seu estado, tem mais de 300 guardas municipais. Quer dizer, isso é necessário. E, ao mesmo tempo, por uma série de razões, entre elas uma criminalidade que é galopante, às vezes, lamentavelmente, ela é triunfante. Então, as pessoas precisam se conscientizar, precisam aprender mesmo que necessitam adotar cuidados mínimos para sobreviver diante de um cenário perigoso. Evitar certas práticas, certas rotinas, não se expor gratuitamente. Eu diria que, infelizmente, uma das cobranças para nós, sociedade, nesse começo do século XXI, é a proibição de você ser ingênuo. Se você for ingênuo na sociedade de hoje, você está literalmente frito. Se você andar na rua, andando que na rua só tem anjinho, querubins, arcanjos, você está frito. Então você precisa estar prevenido, tomar cuidado em certos lugares, enfim, a segurança hoje exigiu uma conscientização de todos nesse sentido. Bom, tendo consequência essa mesma pergunta, o grande gargalo da segurança pública são as penitenciárias lotadas, maltratadas, sem higiene. Isso aí, tem alguma saída para o futuro? Então, esse hoje é um contraste. Você vê que esse tema, ele, de modo geral, ele não agrada a população. Esses aspectos que você mencionou nessa pergunta. Se você teme a criminalidade, particularmente a violenta, que ela é implacável, cruel e brutal, você, como membro da sociedade, você tem, no mínimo, uma certa resistência em imaginar que esse bandido que destruiu a sua família, o seu negócio, a sua atividade, seja tratado a pão de ló no estabelecimento penal. Você não vai se preocupar com isso. Você não vai. Tanto que eu conheço dezenas de pessoas que pensavam uma coisa nesse sentido, mas assim que foram vítimas de um ataque, mudaram essa opinião por completo. Então você precisa saber conciliar as coisas. O que eu posso te dizer é o seguinte: São Paulo hoje tem exatamente cerca de 170 mil prisioneiros em todo o estado de São Paulo. Eu repito, 170 mil, distribuídos em 158 presídios. Posso dizer a você também que, na verdade, esse é, como eu interpreto, em termos de criminologia, um laboratório do comportamento humano. Um laboratório que é completamente desprezado pela sociedade. Você tem uma série de revelações lá dentro da cadeia. Você tem a faixa etária, que é predominante, 18 a 23 anos, quer dizer, o criminoso, de modo geral, é muito jovem. Você tem o crime contra o patrimônio em primeiro lugar, o roubo e o furto. Você tem uma série de detalhes que são ignorados pela sociedade em termos de saber prevenir-se e adotar medidas eficazes para que aquele prisioneiro se recupere, o que não acontece na sociedade de hoje. Nossos índices de reincidência já atingiram o patamar de 70%. Quer dizer, a rigor, de modo geral, a prisão não cumpre o seu papel. A rigor, ela é inútil. Por quê? Porque os criminosos são sempre reincidentes, quer dizer, são sempre os mesmos. Entrou, cumpriu sua pena, saiu, voltou ao presídio. Isso é um grande desafio para a sociedade. Agora, outro lado importante é o PCC, que foi criado dentro da penitenciária para dar cobertura aos grandes chefões das máfias e etc, etc. Isso também fica difícil controlar e difícil eliminar, essa praga, né? Bom, isso é o seguinte, uma das funções do Estado, naqueles parâmetros constitucionais aos quais nós nos referimos, quando alguém é segregado da sociedade, quer dizer, quando o Estado define que alguém precisa ser tirado da sociedade e colocado no estabelecimento penal, você presume que esse alguém seja isolado de qualquer contato com a sociedade. Eu conheci os estabelecimentos penais assim.
Quer dizer, não podia ler jornal, não podia assistir televisão, não podia ouvir rádio, não lia jornal, visitas selecionadas no máximo de 10 uma vez por semana. Hoje, o Estado não consegue sequer impedir que esse preso segregado se comunique com o mundo exterior. Então, esse PCC ao qual você se referiu, quer dizer, telefone celular que tem mais telefone celular do que eu e você. Nós temos um, eles têm vários, né? Tem um mistério que é o bloqueador nos presídios. Um bloqueador que, em tese, ele está instalado e ninguém consegue se comunicar. Em todos os presídios, inclusive os chamados de segurança máxima, eles se comunicam. Como? Mistério. Boa pergunta para as operadoras, né? As operadoras que não operam, né? Então, a rigor, alguns estabelecimentos penais se transformaram em escritórios do crime. Um exemplo só, aquele juiz da área de Prudente, Presidente Prudente, onde estão concentrados estabelecimentos penais de segurança máxima, o Antônio Machado Dias, ele foi fuzilado quando saía do fórum. Magistrado fuzilado à saída do fórum. Aí você pergunta, mas como pode isso? Mas aconteceu. Quer dizer, alguém do PCC que nem o conhecia, foi ao fórum, terno, gravata, pastinha preta, parecia assim um advogado. Conheceu o Antônio Machado Dias. Quando saiu, o metralhou. 10 minutos depois, a polícia, numa monitoração telefônica, ouviu uma conversa gravada. Machadinho já era. Traduzido, o juiz Antônio Machado Dias acaba de ser metralhado, acaba de ser executado. Uma comemoração. Então isso é muito grave quando você tem presídios transformados em escritórios do crime, que hoje representam um grande desafio. Nós estamos falando agora em final de setembro de 2012. Quer dizer, hoje o PCC é uma realidade concreta novamente. Bom, falamos com Percival de Souza, essa figura maravilhosa. Eu só desejo a você sucesso no seu trabalho, sucesso dentro da TV, enfim, que cada dia mais Deus o ilumine. Muito obrigado, agradeço muito as palavras generosas, obrigado. Estamos na Praia Grande, no 21º Congresso dos Comerciários. E quem vai abrilhantar o show, nada mais, nada menos do que o Frank Aguiar. Tudo bem, Frank? Tudo bem. Melhor agora aqui, Praia Grande, estou em casa. Tá tranquilo? Sindicato dos Comerciários, já tive a vontade de fazer outros shows também. E eu preparei um espetáculo para presentear essa galera aí com esse grande show. Bom, vamos aproveitar a oportunidade de saber da sua vida. Como é que está a sua vida política também, além de ser artista, político? A vida política está boa também. Hoje, nesse período eleitoral, fico resumindo mais falar do artístico, até para respeitar a lei eleitoral que restringe a gente de muitas coisas falando de política. Mas eu estou vice-prefeito de São Bernardo do Campo, continuo para a reeleição junto com o Luiz Marinho, uma cidade importante do cenário brasileiro. E shows todo final de semana. Estou aqui comemorando meus 20 anos de carreira, lançando o meu novo disco, DVD 20 anos, CD 20 anos, trouxe para vocês inclusive, e aí agora é só comemorar se Deus quiser, porque trabalho a gente já fez bastante aí durante esses anos. Vamos aproveitar que você está aqui, dá uma palhinha da sua melhor música. Ah, mas tem muitas, tem muitas. Há pouco o meu amigo Zequinha, lá de Cotia, estava pedindo para eu cantar o Moranguinho do Nordeste. Estava tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo estremeceu. Mas eu vou lhe convidar para ir para o show, eu não vou queimar todo o cartucho agora, né? Só um pouquinho. Então tá bom, é isso aí. A gente bateu um papinho muito rápido
com o Frank Aguiar, que vai abrilhantar o show do 21º Congresso dos Comerciários, ok? Fazer sofrer, ou quem sabe me fazer chorar. Mas entra em mim, quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, e só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar, ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra me perdoar, o amor, às vezes só machuca a gente. Estamos aqui exatamente terminando o Congresso, 21º Congresso Comerciário na Praia Grande. Nós vamos ter exatamente um balanço junto com o presidente do Sim Comerciário Taubaté, Dr. Carlos Dionísio. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. O Congresso foi excepcional, tivemos grandes palestras, uma presença marcante dos comerciários, de diretores, funcionários. Tudo isso veio a calhar e foi muito positivo o 21º Congresso Sindical Comerciário. Bom, o que a gente percebeu neste 21º Congresso? É que o pessoal ficou nos 3 dias aí sentadinhos, o que não ocorreu nos outros. Você não acha? Foi uma grande motivação, porque o Congresso nós enxugamos o horário. Ele começa às 9 da manhã e termina às 1 da tarde. E depois os congressistas têm horário livre para almoço, para refeições, para passeio aqui na praia e tal, porque se faz o congresso numa área turística justamente para juntar o útil ao agradável. De um lado você trabalha, você recebe informações para pôr em prática na base, no seu sindicato, na sua cidade. E por outro lado também conhecer a beleza que é a cidade do Oceano aqui em Santos, na Praia Grande. Aproveitando a oportunidade, este ano aqui as palestras foram exatamente positivas e de informação ao comerciário. Eu acho que isso aí vai ser um negócio que vai fluir para frente, mais conhecimento. Sem dúvida. Nós tivemos uma palestra motivacional sobre valores, sobre a importância da motivação, da liderança. Tivemos informações sindicais através do Juruna, através do professor Vargas também, que falou da mobilização dos sindicatos. Tivemos palestras sobre a mídia, sobre a imprensa. Tivemos do Percival, que é um grande jornalista criminalista, que falou também do problema de segurança, que é um problema que atinge a todos nós. Então, de uma maneira geral, tivemos a delegada que falou também da importância da mulher no mercado de trabalho. Então, de uma maneira geral, as palestras foram muito boas e a presença também, cerca de 800 pessoas aqui na praia, que participaram ativamente dos trabalhos. Está de parabéns o presidente Luiz Carlos Mota por esse momento tão especial do Congresso Sindical Comerciário. É isso aí. Fechamos nosso trabalho na Praia Grande no 21º Congresso Comerciário. E esperamos você no próximo ano com toda a força e exatamente positivo no seu trabalho, no nosso trabalho e no trabalho do presidente. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo apoio, pela presença aqui. Empresas do Vale, a Metropolitana, sempre presente nos grandes acontecimentos. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. No programa passado, falamos com vocês a respeito dos implantes. Hoje, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco das técnicas utilizadas, propriamente dita. Vamos mostrar a evolução desses implantes e orientar um pouco mais vocês a respeito dessa interessante técnica. Bom, como tudo na vida evolui, os implantes também evoluíram.
Antigamente, nós fazíamos a cirurgia através de uma incisão. Na medicina, já mudou isso e é mais fácil enxergar isso lá, como, por exemplo, uma apendicite. Hoje, alguém tem uma apendicite, vai para o hospital, é operado, volta para casa com apenas 2 furinhos na barriga, porque a cirurgia é feita por vídeo. Uma câmera introduzida e faz lá a cirurgia dele. Já tem até pelo SUS isso. Na odontologia não é diferente. Também existe algo semelhante a isso. Não é por câmera, mas é por imagens também, através das tomografias computadorizadas. O sistema desenvolvido para a odontologia é conhecido hoje como cirurgia virtual guiada. Essa cirurgia ela é toda planejada pelo computador. É feito um guia cirúrgico de precisão e através desse guia cirúrgico de precisão é colocado os implantes no paciente sem fazer incisões ou cortes. Somente a perfuração por onde o implante entra. É um pouco dessa técnica que nós vamos discutir hoje, um grande avanço na área da implantodontia. Bom, vamos iniciar então com o planejamento dessa cirurgia. Primeiramente, é pedido ao paciente fazer uma tomografia computadorizada. Essa tomografia é feita e é nos enviado o resultado dessas imagens. Nós inserimos essas imagens dentro de um programa, um software especializado para cirurgias odontológicas, desenvolvida propriamente para isso. Nesse software, nós planejamos o caso do paciente, onde vamos inserir todos os implantes que nós queremos e depois executar a prótese. Vamos lá. Esse é um caso de um paciente que veio até nós e que queria fazer os implantes. Quando nós olhamos nessa imagem, nós vemos toda a parte óssea do paciente. E aí nós vamos inserindo os implantes na melhor posição que nós achamos. Então, esse é um implante inserido. Vamos colocar mais um implante ali. Nós colocamos o implante nesta posição e através das ferramentas que possuímos, nós posicionamos esse implante na melhor posição possível dentro do osso do paciente. Quando nós colocamos esse implante aqui, nós vemos na tomografia dele aqui a posição que esse implante vai ficar na boca do paciente. Em todas as suas posições. Quando nós chegamos, por exemplo, um implante para fora do osso, isso é mostrado para a gente no paciente. Então, nós vemos aqui que o implante não está bem colocado. Então, nós ajustamos ele através das ferramentas feitas aqui. Agora, ele está numa posição mais adequada. E assim é feito em toda a cirurgia. Depois de todo esse planejamento concluído, nós vamos enviar todas essas imagens para uma empresa especializada na produção de protótipos, onde esses protótipos serão fabricados com precisão para a cirurgia deste paciente. Esse protótipo, então, é encaixado na boca do paciente, onde será introduzido os implantes sem qualquer tipo de corte, seguindo o planejamento que nós fizemos no computador. Nós temos aqui o guia cirúrgico prototipado, que é nada mais nada menos do que a peça que vai guiar a cirurgia no momento da colocação dos implantes. Então, aquele planejamento que nós mostramos é enviado para uma instituição que vai fazer o guia cirúrgico, que é esse aqui. Esse guia nós vamos encaixar na boca do paciente e onde tem a orientação exata da onde vai ser colocado os implantes, inclusive a angulação e a profundidade desses implantes. Feito isso, nós já conhecemos a posição final dos implantes
Então, nós já fazemos um modelo de como vai ficar o caso dele antes mesmo da cirurgia ser realizada. Nesse modelo, a gente executa a prótese final do paciente e depois dos implantes colocados, se deu o travamento necessário, que isso depende da densidade do osso do paciente. Então, se o implante ficou bem preso, em pacientes que têm ossos bastante densos, você pode já executar a prótese imediatamente no momento da cirurgia. Então, feitos os implantes, como nessa técnica nós já conhecemos a posição final do implante, a gente já faz a prótese e coloca o implante no mesmo dia. Então temos uma técnica onde é possível fazer o implante, colocar a prótese no mesmo dia, na qual já possibilita o paciente a mastigar, tudo isso rapidamente e sem cortes, apenas com o furinho da onde vai entrar o implante. É uma técnica extremamente conservadora e extremamente confortável para o pós-cirúrgico do paciente. Com isso, encerramos aqui mais um programa, explicando para vocês uma técnica, uma evolução na arte de fazer implantes. E nos próximos programas vamos dar continuidade com assuntos sobre saúde. Até mais!